E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou te dar algumas dicas de como estudar para o Enem 2023. Se você vai fazer, né, claro, o Enem 2023 e está perdido, não sabe para onde começar, então fique comigo aqui até o final do vídeo, que eu tenho certeza que eu vou te dar boas dicas e você vai ter um norte, digamos assim, nesse período, né, de preparação para o Enem 2023. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal, curte, comenta, compartilha o vídeo com os amigos. Tá saindo vídeo novo toda semana aqui no canal, às 19 horas. Let's bora! Bom galera, então vamos lá. A gente sabe, né, que existem vários tipos de estudantes. Tem gente que está no primeiro e no segundo ano do ensino médio, que já vai fazer o Enem 2023 como treineiro, né, para treinar, para ver como é que funciona e tudo. Tem gente que está no terceiro ano do ensino médio, vai fazer para valer dessa vez, né. E tem a galera também que não passou de primeiro e está no cursinho, né, ou está pagando o cursinho presencial, ou assinou algum cursinho online, né, o Descomplico, Pro Enem, enfim. Existem vários hoje em dia aqui na internet, né? E também tem a galera que está estudando de graça por meio do YouTube e de materiais gratuitos, né? Que outras pessoas disponibilizam aqui no YouTube, no Instagram e outras redes sociais também, né? Que foi o meu caso, por sinal. Eu estudei de graça, né? Eu estudei aqui principalmente pelo YouTube. Eu criei a minha rotina, eu fiz tudo. Mas enfim, eu vou explicar mais detalhadamente aqui no decorrer do vídeo, né? Mas de início a gente sabe que existem esses tipos de estudantes e que, querendo ou não, algumas coisas vão mudar entre cada um, né? Porque a rotina muda, é diferente um pouco essa questão de como se organizar, de como se planejar nesse período mesmo de preparação para o Enem. Porque, por exemplo, o treineiro, né, ele ainda não tem tantos conhecimentos, digamos assim, do que uma pessoa que já se formou, né, no ensino médio, está no cursinho e já está se preparando, já fez mais de uma vez o Enem, então ele já tem uma experiência maior, então depende muito, varia de cada estudante. Mas a ideia que eu vou te passar aqui nesse vídeo, de como você tem que se preparar, independente do tipo de estudante em que você esteja, né, dos que eu apresentei, digamos que tem um padrão. Então, eu acho que se você seguir pelo menos aí uns 50% desse padrão que eu vou te falar aqui, você já vai ter um bom desempenho nesse período de preparação para o Enem. Então, vamos lá. Assim, o que eu recomendo, né? Eu acho que no início do ano, assim, nesse período de janeiro, fevereiro, março, primeiro você ter uma noção de onde você está no caminho. Então, como assim? Por exemplo, eu estou no cursinho há 2 anos e eu quero passar em medicina. E eu já vi pelos meus resultados anteriores do Enem, estou tendo um bom resultado em redação e em natureza. Então, esse estudante vai ter que focar o quê? Em redação e em natureza. Não estou dizendo que ele vai ter que banalizar as outras áreas, né? Claro, porque o Enem a gente tem que estudar tudo também. Mas assim, se você sabe que você já está 2 anos no cursinho, que você ainda não passou no curso que você deseja, e que a sua dificuldade, seu ponto fraco, né, o seu calo, é natureza, é a parte de redação, estou dando um exemplo. Você tem que focar mais nisso, né? Nesse início do período mesmo de preparação para o Enem. Porque é onde você está mais tranquilo, né? É o início onde você está ali mais na sua zona de conforto, para você dar mais atenção, dar uma maior prioridade para esses assuntos, porque é o que você precisa. Então, eu acho que depende muito de cada estudante, como eu falei. Se você sabe que você tem essa dificuldade nessas áreas, você tem que focar mais nisso. E aí, essa é justamente uma dica para a galera que já está fazendo prova do Enem, que já está tentando e ainda não conseguiu, é focar, dar prioridade para esses assuntos nos meses iniciais de estudo para o Enem. Foca primeiro nisso, onde você sente que tem uma dificuldade, né? Eu mesmo, quando eu não passei de primeira no curso que eu estava querendo, eu foquei muito mais nisso. Eu foquei onde eu tinha dificuldade, que era física, que era química, redação também, que eu tinha um pouco de dificuldade. Então eu foquei, dei muito mais atenção a isso. Claro que eu não deixei de lado os outros, né? Como eu falei. Mas aí eu deixei mais para o final. E aí eu foquei no início justamente nessas áreas que eu tinha mais dificuldade. Porque se era o que me deixava minha nota mais baixa, então era que eu tinha que dar mais atenção, uma maior prioridade. Agora, em relação à rotina e a como você tem que se planejar diariamente, isso eu já estou dando uma dica para todos os tipos de estudantes. Eu acho que além de você, como eu falei, né, no início do vídeo, além de você ter noção de onde você está no caminho, né? Porque quando você tem noção, você sabe o que você tem que focar. Eu tenho dificuldade em física, então eu tenho que focar em física. Não, eu estou começando agora, eu tenho dificuldade em tudo, eu não sei nada. E aí quando você tem essa noção de onde você está e do que você precisa dar uma maior atenção, fica muito mais claro e você consegue
ter uma noção do caminho que você tem que seguir no decorrer. Então, essa é uma dica assim que eu acho que é a primeira que você tem que aplicar nos seus estudos, porque a partir disso você vai conseguir no decorrer no decorrer do processo, né, estudar com coerência, com atenção, com foco, disciplinado, sabendo o que você está estudando, por que você está estudando. Então isso é muito bom. Uma segunda dica, eu acho que isso já inclui para todo tipo de estudante, é você tendo consciência de onde você está e do que você precisa estudar, né? Seja uma área que você tem que dar uma maior atenção, ou então seja tudo, você está perdido, não sabe de nada. É a partir daí que você já tem que criar sua rotina. Eu acredito assim, você tem que criar sua rotina. Eu não posso falar aqui, eu posso até te dar uma sugestão, que foi a rotina que eu fiz, mas isso não quer dizer que é a rotina certa a se fazer, e eu também não acho certo você ir atrás de pessoas que dão uma rotina pronta e você tem que seguir ali à risca, porque eu digo assim por experiência própria, não funcionou para mim. Eu acredito que cada um tem uma realidade, tem um dia a dia, uma rotina diferente, é claro, então você tem que ajustar ao seu dia a dia, como funciona para você. Tem gente que prefere estudar à noite, outras preferem estudar de manhã. Tem gente que consegue render muito mais de manhã do que à noite. Varia muito, você não pode ajustar uma rotina conforme o que o outro passou, porque o outro tem uma realidade que é totalmente diferente da sua. Às vezes você trabalha de noite, então não tem como você estudar pela noite, então você tem que criar a sua rotina. Você pega o que você tem que estudar, quais são os assuntos, e você organiza na sua rotina. Foi isso que eu fiz. Eu peguei as dicas de outros estudantes, aqui mesmo pelo YouTube, e eu criei a minha rotina. A minha rotina, eu percebi que a maioria da galera que passava as rotinas colocavam assim, matemática, química, física, misturavam os assuntos num dia só. E eu nunca gostei disso. Na verdade, eu deixava sempre uma área por dia. Então, por exemplo, na segunda eu só estudava linguagens, na terça, humanas, na quarta, natureza, na quinta, matemática, na sexta, redação, e no final de semana eu sempre estava fazendo simulado. Então era isso que eu fazia, eu deixava cada área para um dia da semana. Eu sei que tem gente que gosta de misturar e tudo bem também, né? Mas eu, Pedro, nunca gostei de misturar. Para mim, o que deu certo foi isso, porque aí no dia, na segunda-feira, eu só estudava linguagens, entendeu? E isso para mim funcionou bastante. Então eu acredito que quando você tem noção do caminho, de onde você está, e depois você cria a sua própria rotina, conforme a sua realidade, com o seu dia a dia, já tem meio caminho andado. E aí, vamos para a terceira dica agora. Bom, além da rotina, do planejamento diário, você tendo consciência do caminho que você tem que seguir, eu penso que, além de tudo isso, você tem que ver as ferramentas que você tem em mãos. A gente sabe que existem pessoas com condições, com muitos privilégios, né? De poder estar estudando, de ter apoio, né? De familiares, enfim, de ter acesso, né? A materiais, a livros, a tecnologia, a tudo isso, né? E a gente sabe que outras pessoas não têm essas condições, né? Eu sei que eu sou privilegiado em muitos sentidos, em ter a oportunidade de estudar, de poder aprender, né? Eu sabia disso, mas infelizmente eu não tinha condição, por exemplo, de bancar o cursinho presencial, porque para mim, para a realidade da minha família, era muito caro. Então eu estudei gratuitamente pelo YouTube. Claro, a gente sabe que é muito difícil no início, né? Eu já tenho até um vídeo no canal falando sobre isso. É muito difícil porque, assim, quando a gente paga para alguém ensinar a gente, por exemplo, um cursinho presencial, a gente recebe, não que a gente receba tudo de mão beijada, claro que não, mas a gente tem ali um instrutor, né? A gente tem alguém ali que vai te passar o material, vai te orientar. E quando a gente estuda sozinho, principalmente em casa, é muito mais difícil, porque a gente não tem ninguém ali do nosso lado para orientar. Você tem que correr atrás, né? Você tem que criar sua rotina, tem que pegar seus próprios materiais de estudo. Então é você por você. E é muito mais difícil, né? E eu acredito que a partir do momento, por exemplo, isso aí eu já falo para esse tipo de estudante, né? Que não tem condições financeiras para ter acesso a materiais de estudo e a outras coisas desse tipo. Aqui no YouTube tem vários professores bacanas, com um ótimo método de ensino, né? Eu digo mesmo, por exemplo, Ferreto, né, de matemática, Matemática Rio também, com Procópio, Kennedy, se eu não me engano, Biologia Total, né, com Jubilu, não estou lembrando agora, mas tem outros estudantes também, a galera, Débora Ladim, Lucas Felp, Felipe Araújo. Tem uma galera aqui no YouTube que dá ensino de graça, né? E a gente tem, graças a Deus, essa oportunidade de poder estudar por aqui. Foi
eu também me incluo nisso. Então, assim, eu acho que existem vários professores aqui pelo YouTube que a gente pode acessar, pode criar nossa rotina mesmo por meio desses professores, e isso também é uma ótima forma de estudo, né? Então, o YouTube é uma ótima forma de você tá inserindo aí nesse seu processo de preparação para o Enem. Mas aí já falando com a galera que já está na escola, que já tem uma rotina certa, com os professores, com tudo, eu recomendo que você, além do estudo, né, da rotina da escola, que vocês, como eu posso explicar? Separe um tempo do seu dia, pode ser no final de semana, no final da tarde, para estudar para o Enem também. Claro que você na escola você também está estudando, né, porque os assuntos caem no Enem. Mas eu acho que você pode focar um pouco mais, sabe, em redação, em matemática, fazer uma isolada de uma matéria que você tem mais dificuldade, que você sabe que você precisa de um suporte, de uma maior ajuda. Então, eu diria que pegue horas extras no seu dia para estar treinando, para estar praticando, porque depois, lá na frente, você vai ver que valeu a pena mesmo, né? E eu acho que depois de tudo isso, velho, no início você tem que focar mesmo, nos meses iniciais, focar nisso, em fortalecer a sua base, de pegar os assuntos que você tem mais dificuldade, como eu falei, de ter consciência de onde você está. E aí, no meio do caminho, eu acredito que aí já é hora de você estar pegando questão, fazendo vários simulados para ir treinando, para ir praticando. E, claro, fazendo várias redações também. Porque a gente sabe que o Enem também não basta só conhecimento. A gente também tem que ter digamos assim, uma experiência com isso de fazer simulado. Porque o Enem é bem cansativo, né? A gente sabe que são 90 questões, além da redação. Então a gente precisa também treinar, a gente precisa fazer bastante simulado. Mas eu diria que nos meses iniciais, e para você que está começando agora, seja qualquer tipo de estudante, ter consciência de onde você está, criar sua própria rotina e buscar os seus materiais de estudo. Seja de forma gratuita aqui pelo YouTube, como eu falei, né, com vídeo aula, com apostila, enfim, ou também pelos seus próprios professores. Se você está na escola, se você está no cursinho presencial, né, que você com certeza você já vai ter acesso aos materiais, né, didáticos, enfim, a tudo isso, essas apostilas que eles distribuem, e isso acaba sendo um ótimo material de estudo também. E aí eu acredito que essas são as boas dicas aí pro seu início de estudo para o Enem 2023, para esse processo de preparação. E caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, é só falar aí nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, obrigado por estarem aqui comigo e até o próximo vídeo.